Ok, amigos, voltamos aqui com o nosso quarto bloco, dando seguimento ao nosso estudo, dando sequência ao nosso trabalho. Aqui no quarto bloco, o que nós temos que perceber, o que nós temos que observar? Falamos da estabilidade. Aqui, dentro da estabilidade, analisamos o que precisa para adquirir e o que precisa para perder essa estabilidade. E aí no final deixamos pergunta, no final do terceiro para o quarto bloco, a pergunta que ficou foi uma só. No final do terceiro para o quarto bloco, qual foi a pergunta que ficou, Éden? A pergunta foi exatamente a pergunta sobre a relação entre o prazo do estágio probatório, o prazo do estágio probatório de um lado e do outro lado o prazo da estabilidade. Porque durante muito tempo se disse que esses prazos eram diferentes. E eu não quero aqui nem entrar na polêmica, porque hoje ela não mais existe. Hoje, para que você não confunda, não corra o risco de se atrapalhar, só existe uma resposta correta para a sua prova. Então, para que você não confunda, para que você não corra o risco de se atrapalhar, nós teremos o que, Éden? Para que não haja confusão e não haja o risco de se atrapalhar, nós teremos uma identidade. E hoje, a jurisprudência, ela caminha no sentido de reconhecer que o mesmo prazo, meus amigos, o mesmo prazo da estabilidade, que é o prazo de 3 anos, para a estabilidade, é o mesmo prazo de 3 anos que deve se aplicar para o estágio probatório. O mesmo prazo de 3 anos da estabilidade é o mesmo prazo de 3 anos que haverá de ser aplicado para o estágio probatório. O mesmo prazo de 3 anos que nós aplicaremos para o estágio probatório. Beleza, meus amigos? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então, dentro desse contexto, o que nós precisamos notar, Éden? O prazo é o mesmo. 3 anos para a estabilidade, 3 anos o prazo de estágio probatório. E aí a gente fecha, meus amigos, com isso, o estudo, a gente fecha aqui a análise da temática referente aos direitos, aos agentes políticos. Na tela, olhe lá, agentes públicos, melhor dizendo, agentes públicos, não políticos, porque políticos são apenas uma espécie. Agentes públicos trouxeram aí generalidades, classificação e disciplina constitucional. Trouxeram aqui generalidades, trouxeram classificação e disciplina constitucional. Falamos do conceito e das generalidades, apresentamos a classificação e, por último, fizemos agora essa análise da disciplina constitucional a partir de alguns tópicos. Quais foram eles, Éden? Acessibilidade com amplo acesso aos cargos e empregos públicos pelo concurso público. Vimos as exceções ao concurso, como o mandato letivo, como cargos em comissão demissíveis ad nutum, como contratos temporários. Vimos que a regra, inclusive, é que o cargo em comissão pode ser ocupado por qualquer pessoa, mas, claro, ressalvados os percentuais mínimos estabelecidos em lei para servidores de carreira, mas que, diferentemente, a função de confiança ela só poderia ser exercida para servidores ocupantes de cargo efetivo, que, diferentemente, a função de confiança ela somente poderia ser exercida para servidores que fossem servidores ocupantes de cargo efetivo, servidores que fossem ocupantes de cargo efetivo. Então, meus caros, com certeza, o que nós temos? Função de confiança apenas para servidores que fossem servidores ocupantes de cargo efetivo. Na tela, olhe lá, prazo de validade do concurso foi outra coisa que também esteve sob a nossa análise. O prazo de validade do concurso, que é o prazo de até 2 anos e até 2 anos prorrogável uma única vez por igual período. Tem discricionariedade na prorrogação, que não significa arbitrariedade. Essa prorrogação acontecendo ou não precisa de motivação, precisa ser fundamentada, e a própria prorrogação em si, o próprio ato de prorrogação, ele pode ser o que, professor? Ele pode ser revogado. O próprio ato de prorrogação em si, ele pode ser revogado. O próprio ato de prorrogação, ele pode ser revogado. E o que significa isso, professor? Revogar o ato de prorrogação desde que ela não tenha começado a ocorrer. Foi o que eu disse. Se ela já começou, o direito adquirido não tem como mais revogar. Beleza? E, além do prazo de validade, falamos do direito à nomeação. Dentro do número de vagas ou em caso de preterição, o candidato aprovado ele tem direito à nomeação. E terminamos com estabilidade. Para adquirir, à luz do artigo 41 caput, combinado com o parágrafo 4º, ele tem que ser aprovado em concurso público para cargo de provimento efetivo. Ele tem que ter 3 anos de efetivo exercício
tem que ter 3 anos de efetivo exercício e tem que ser aprovado em avaliação especial de desempenho. E para perder, sentença judicial transitada em julgada, processo administrativo, exemplo do PAD, em que lhe seja assegurada ampla defesa, e também uma avaliação agora periódica, uma avaliação periódica de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. E aí eu concluí dizendo que, na tela observe, que hoje o entendimento é mais aceito, mais seguro para a sua prova, o entendimento dominante na nossa doutrina e na nossa jurisprudência, ele caminha em que sentido, professor? Ele caminha exatamente no sentido de reconhecermos, que o prazo do estágio probatório é o mesmo prazo da estabilidade, é o prazo de 3 anos, beleza? Com isso a gente termina aqui com generalidades, com classificação, com disciplina constitucional, a gente termina nessa 10ª aula, esse que é o 10º tema, ok? Meus amigos, na verdade, este que é o 9º, e agora inaugurando um 10º tema neste finalzinho de 10ª aula, que daremos sequência na próxima, que vai ser que tema Éden? Naturalmente vai ser o tema serviços. Lembrando que nós já vimos o que? Essa é a aula de número 10, e o que nós já vimos? Nós já vimos aí noções introdutórias do direito administrativo, regime jurídico administrativo e princípios. Então, introdução, princípios, organização administrativa, organização da administração pública, poderes administrativos ou poderes da administração pública, atos administrativos, licitações, contratos, responsabilidade civil, agentes. E agora, nessa 10ª aula, vamos iniciar esse 10º assunto, que vai ser o quê? Serviços. Claro, no finalzinho da 10ª aula, a gente já, pelo menos, amarra aí esse 10º assunto, pelo menos na sua largada, e dá continuidade na próxima, que será a 11ª. E o tema da vez agora na tela, já está aí previsto para você, é o tema serviços públicos. E sobre a temática referente ao estudo dos serviços públicos, o que nós não podemos perder de vista? As partes que compõem esses tópicos, naturalmente você tem aí generalidades de conceito, princípios, classificação e delegação. Generalidades, conceito, princípios, classificação e delegação. De cara, em generalidades e conceito, nós temos o que, Éden? Que antes mesmo de registrarmos aquilo que se entende por conceito de serviços públicos, de um modo geral, a partir das, repito, generalidades, o que é óbvio, né? Nós temos o quê? Que é preciso ter em mente a ideia segundo a qual o serviço público é uma utilidade, é uma comodidade, meus amigos, que o Estado, o poder público, ele coloca a serviço da população, destinado, portanto, à satisfação dessa necessidade, ok? Antes mesmo de trazer aquele conceito mais completo de serviço, eu posso apresentar essa ideia. Claro, é uma ideia que também vai fazer parte do conceito, eu não tenho dúvida. É uma ideia que também vai fazer parte do conceito, não tenho dúvida quanto a isso, mas é uma ideia de cara genérica, é um ponto de partida, é uma ideia de largada. Então, na largada, o que nós temos, Éden? Como ideia genérica, como ponto de partida, na largada, o que nós temos? Como genérico, como ponto de partida, como largada, nós temos o quê? Bom, nesse caso, nós temos aqui que o serviço público é uma utilidade ou comodidade material destinada à satisfação das necessidades coletivas. Ora, meus amigos, essa ideia central, ela vai, como eu disse na tela, compor o conceito. Mas, para ser serviço público, tem que representar essa necessidade coletiva. Aí você fala, professor, mas se é serviço público, significa que o Estado assumiu como obrigação dele? Com certeza. Então, para ser serviço público, o Estado tem que assumir como obrigação sua? Ora, se é serviço público, o Estado assume como obrigação sua, mas ele não precisa prestar diretamente. É isso que é importante. Na Câmara 2, me acompanhe. Parta da premissa segura para a sua prova. Para ser serviço público, o Estado ele tem que assumir como obrigação sua. Para ser serviço público, o Estado ele tem que assumir como obrigação sua. Ele tem que assumir como obrigação sua. Mas não necessariamente isso quer dizer que ele próprio Estado tem que prestar. Não necessariamente isso tem que dizer que ele próprio Estado tem que prestar. Não necessariamente está a significar isso. Não necessariamente significa dizer que ele, Estado, ele tem que prestar aquele serviço, ok? Não necessariamente. Mas ele pode prestar diretamente ou ele pode transferir, ele pode delegar para que outras pessoas prestem. Ele pode prestar diretamente ou ele pode transferir. Ele pode delegar
para que outras pessoas prestem. Na tela, observa comigo o que nós temos aí, professor. Ou ele presta diretamente, ou ele transfere, ele delega para que outras pessoas prestem esses serviços. Mas isso ainda está aqui em generalidades para que possamos formar um conceito. Ele assume como obrigação, mas ele pode prestar diretamente ou indiretamente. E para fechar, que a gente poder apresentar um conceito no final, qual o regime jurídico é dentro desse serviço? Falamos de um regime público. Um regime que tem que ser um regime público, porque o serviço é público, mas ele pode ser público total ou parcialmente público. Esse regime público ele pode ser um regime totalmente público ou ele pode ser um regime apenas parcialmente público. Ele pode ser um regime totalmente público ou ele pode ser um regime apenas parcialmente público. Especialmente quando a gente fala de concessionárias e permissionárias, né? Empresas privadas prestando, você vai ter naturalmente um regime que vai ser parcialmente público. Então, eu comecei a juntar os elementos que vão me ajudar na formação, na elaboração, na organização do conceito de serviço público. Eu falei que é uma utilidade, eu falei que é uma comodidade, e é uma utilidade ou comodidade material. Eu disse que é uma utilidade, eu disse que é uma comodidade material, que se destina à satisfação da necessidade coletiva. É uma utilidade ou comodidade material que vai se destinar à satisfação das necessidades coletivas, que o Estado assume como obrigação sua, e para ser serviço público, o Estado, ele de fato tem que assumir como obrigação sua, mas isso não significa que ele, Estado, necessariamente tem que colocar a mão na massa e fazer acontecer esse serviço. Quando diz que é por obrigação sua, ele pode prestar diretamente, mas ele pode transferir, ele pode delegar para que outras pessoas prestem, mas que além disso, Éden, se é serviço público, é um serviço que é prestado sob a égide do direito público, portanto, sob um regime jurídico de direito público, sob a égide do direito público, portanto, sob um regime jurídico de direito público, a partir de um regime jurídico de direito público. E dentro dessa ideia de ser a partir de um regime jurídico de direito público, o que é que nós temos, professor? Dentro dessa ideia de ser a partir de um regime jurídico de direito público, o que é que nós temos, Éden? Ora, meus caros, sem dúvida, neste caso, nós temos aí o quê? Que esse regime ele, público pode ser totalmente público ou pode ser um regime parcialmente público. Que esse regime público, naturalmente, ele pode ser um regime total, totalmente público, ou pode ser um regime parcialmente público. Um regime totalmente, um regime parcialmente público. Beleza? Tudo jóia, tudo tranquilo, então vem comigo, close na tela, olha lá. A partir dessa ideia, eu tenho que, Éden, podemos apresentar aqui aquele que seria um conceito nesse primeiro tópico, dentro de conceitos e generalidades. O serviço público, aquele que seria um conceito de serviço público, seria o que, professor? Você vai encontrar que serviço público começa assim, é uma utilidade ou comodidade, é uma utilidade ou comodidade material que é destinada à satisfação de necessidade coletiva, é utilidade ou comodidade material destinada à satisfação de necessidade coletiva, assumida como obrigação pelo Estado. Então vou colocar aqui que o Estado ele assume como sua obrigação, mas que assumir como obrigação do Estado não significa que ele preste diretamente. Então, portanto, que ele presta de forma direta ou indireta, prestando de forma direta ou indireta, prestando de forma direta ou indireta, sob um regime total ou parcialmente público. Sob regime, não tem esse ponto aqui, só apagar, sob regime total ou parcialmente público, sob um regime total parcialmente público. Então, eu vou deixar aí na tela por um momento, pode manter na tela, só para que você se situe. Depois de todas as generalidades, eu fui pensando
aquele que poderia ser identificado como um conceito de serviço público. Identificamos o que, Éden? O serviço público como sendo aquela utilidade ou comodidade material destinada à satisfação de necessidade coletiva, utilidade ou comodidade material destinada à satisfação de necessidade coletiva, que o Estado assume como obrigação. O Estado ele assume como obrigação sua, prestando de forma direta ou indireta, sob um regime total ou parcialmente público. Então são 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos que compõem o conceito de serviços públicos. Utilidade ou comodidade material é o primeiro. 2. Destinado à satisfação das necessidades coletivas. 3. Que o Estado assume como obrigação sua. 4. Mas que presta direta ou indiretamente. E 5. Sob um regime total ou parcialmente público. E sob um regime total ou parcialmente público. Com isso, meus amigos, mate no peito, acerte, comemore, você já tem um conceito de serviço público que é extremamente importante, que é extremamente relevante para a sua prova. Na tela, observa comigo, você tem o que, Éden? Além desse ponto 1, que fala sobre o conceito de serviços públicos, temos aqui na cola já o estudo do ponto 2, que trata aí dos princípios desses serviços. E falar do estudo dos princípios dos serviços públicos significa o que, Éden? Significa saber que primeiro que você vai encontrar divergências na doutrina sobre essa história. Para concurso, normalmente se utiliza o quê? Falar em princípios do serviço público para concursos é invocar o artigo 6º da Lei 8987 de 95. Artigo 6º da Lei 8987/95. É invocar o artigo 6º da Lei 8987/95. Por quê? Porque este artigo, lá no seu parágrafo 1º, ele vai trazer aquilo que se entende por conceito de serviço público adequado. Ele vai trazer aquilo que se entende por conceito de serviço público adequado. Lá no artigo 6º, parágrafo 1º, ele vai trazer o que se entende por conceito de serviço público adequado. E é esses elementos, e são, melhor, esses elementos que compõem o conceito de serviços públicos de serviço público adequado, que serão os próprios princípios, ok? A doutrina chama de princípios dos serviços públicos. E é claro que um serviço adequado tem que respeitar não só esses específicos dos serviços, mas todos os princípios da administração pública, além desses específicos. É claro que eu não preciso nem dizer que os gerais da administração pública do artigo 37, cravados, esculpidos no artigo 37, caput da Constituição, é claro que esses gerais também devem ser respeitados. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência. É claro que esses gerais, naturalmente, também necessitam que Éden. É claro que esses gerais, naturalmente, também precisam, naturalmente, também necessitam ser respeitados. Beleza, meus caros? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então, qual é a realidade? Bom, o que nós temos aqui? Certamente nós temos aqui que o primeiro princípio específico, já que os gerais a gente sabe que tem que aproveitar, mas com eles não se confundem, além de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, o primeiro específico, porque esses são gerais, é o princípio da continuidade. Na tela, olha lá, passando para o tópico 2 agora, para invocar o estudo dos princípios. O primeiro princípio, portanto, 2.1 que eu vou colocar aqui, vai ser o princípio da continuidade. Princípio da continuidade. Bom, sobre a continuidade, o que nós podemos falar? Bom, você tem aí a questão sobre a continuidade, discussões. A questão da exceptio, em latim, exceptio non ad implet contractus, que é o princípio da exceção do contrato não cumprido, exceptio non ad implet contractus, ou simplesmente o princípio da exceção do contrato não cumprido, exceptio non ad implet contractus, ou exceção do contrato não cumprido, significa o que, Éden? Bom, sem dúvida, princípio da exceção do contrato não cumprido significa a possibilidade de um contrato administrativo, de uma concessão de serviço público, por exemplo, uma concessão de serviço público que é celebrada por contrato, ela tem ou não essa cláusula. Aí nós discutimos isso lá em contrato. Na câmera 2 eu vou recapitular com você. Os contratos administrativos, eles são aqueles contratos que justamente por serem administrativos, eles possuem as chamadas cláusulas
exorbitantes. Justamente por serem contratos administrativos, eles possuem as chamadas cláusulas exorbitantes. E as cláusulas exorbitantes, como o próprio nome sugere, são aquelas cláusulas que exorbitam do direito comum. Como o próprio nome sugere, cláusulas exorbitantes são aquelas que exorbitam do direito comum. E uma dúvida que surgiu outrora, e que a gente já respondeu, mas pode renovar agora, é se a cláusula da exceção do contrato não cumprido constitui uma cláusula exorbitante ou não. Bom, se cláusula exorbitante é aquilo que está no contrato administrativo, mas que não está no contrato privado, é óbvio que a cláusula da exceção do contrato não cumprido não é uma cláusula exorbitante, porque se está nos dois, com certeza, não é algo que exorbita do direito comum. Poderia ser uma cláusula exorbitante a não incidência da exceptio, a não incidência da exceção do contrato não cumprido nos contratos administrativos. Só que você me pergunta, Éden, se o Estado não paga para uma empresa que presta o serviço público de coleta de lixos, se o Estado não paga, a empresa vai poder invocar exceptio? Num primeiro momento, não. Mas no segundo vai, Éden, num segundo vai. E qual é esse segundo momento? Vimos no artigo 78, inciso 15, da Lei 8987 de 95. O artigo 78, inciso 15 da Lei 8987/95, ele diz o quê? Desculpa, 8987 não. Artigo 78, inciso 15 da Lei 8666/93, da Lei de Licitações e Contratos. Diz que a exceptio até pode ser invocada 90 dias depois. Ah, professor, mas é só 90 dias depois. Pouco importa. Mesmo que seja 90 dias depois, de qualquer forma, sabemos que ela sim poderá ser invocada. Mesmo que seja 90 dias depois, nós sabemos que, de qualquer forma, essa cláusula, que é a cláusula da exceptio, ela sim poderá ser invocada. Esta cláusula, sim, ela poderá ser invocada. Beleza? Então, se ela vai poder ser invocada, mesmo de maneira diferida, mesmo de maneira diferenciada, porque tem que passar os 90 dias, isso não significa que vai ser cláusula exorbitante. Beleza? E então, se, por exemplo, a empresa de lixo, respeitados os 90 dias, ela deixa de continuar prestando um serviço e vai para o Poder Judiciário reclamar que o Estado não está pagando e para de prestar o serviço, invocando a teoria da exceção do contrato não cumprido ou o princípio da exceptio non adimplete contractus, isso vai fazer com que o serviço pare e Éden vai. Mas isso vai ferir a continuidade, professor? Não. Isso vai fazer com que o serviço pare. Mas isso não vai ferir a continuidade porque aquela parada no andamento do serviço, ela teve a autorização do sistema jurídico. Foi a própria lei, ela teve autorização do sistema jurídico, já que a própria lei 8666, no próprio artigo 78, inciso 15, autorizou isso. Beleza? Em relação à continuidade, na tela vem comigo, olha lá, outra discussão relevante que se trava em relação à continuidade é a questão do direito de greve. O direito de greve de quem, Éden? Dos, obviamente, servidores públicos. O direito de greve dos servidores públicos. E em relação ao direito de greve dos servidores públicos, o que nós temos, Éden? Em relação ao direito de greve dos servidores públicos, o que nós observamos? Tem sede constitucional, professor? Com certeza. Tem amparo, tem guarida, tem agasalho constitucional. O direito de greve dos servidores públicos tem amparo, tem guarida, tem agasalho constitucional. Ele está previsto aonde? No artigo 37, inciso 7. O direito de greve dos servidores públicos, ele está previsto, ele está disciplinado. Tudo ok, Jonatas? Ele está previsto, ele está disciplinado no artigo 37, inciso 7. Artigo 37, inciso 7, minha gente, ele consagra comigo o direito de greve dos servidores públicos, que inicialmente foi previsto para ser disciplinado em lei complementar. Inicialmente, ele foi previsto para ser disciplinado em lei complementar. Mas a lei nunca foi elaborada. A lei nunca foi elaborada e aí o Congresso Nacional, por emenda à Constituição, mudou essa previsão do inciso 7, até porque a lei complementar traz um quórum de maioria absoluta e a partir da emenda constitucional número 19 de 98, passou a exigir não mais lei complementar, e sim lei específica. E aí, quando não fala se é complementar ou não, quando não aparece a palavra complementar, fala simplesmente nos termos da lei ou nos termos definidos em lei específica, no silêncio você entende que é lei o quê? Ordinária. No silêncio você entende que é lei ordinária. Você entende que é lei ordinária, ok?
Então, no caso, o que nós temos aí, Éden? Nós temos aí esse reconhecimento. O reconhecimento de que o direito de greve é legítimo, ele tem amparo constitucional e os servidores públicos podem exercer o direito de greve. Acontece que a lei nunca foi editada, acontece que o Congresso Nacional, ele nunca editou a lei referente ao direito de greve dos servidores públicos. E aí muitos servidores impetraram, inclusive, vários mandados de injunção. Muitos servidores impetraram vários mandados de injunção, no âmbito do Supremo Tribunal Federal para fazer valer esse direito. Na Câmara 2 me acompanha, olha lá. O mandado de injunção é uma ordem para que seja suprida uma lacuna, uma ordem para que seja suprido um vazio. Mandado de injunção é a ordem para que seja suprida a lacuna, para que seja suprido aquele vazio. E significa o que, professor? Significa que o Supremo Tribunal Federal, ele criou condições para que os servidores pudessem exercer aquele direito que tinha amparo constitucional, mas que estava carente de regulamentação. E aí o Supremo Tribunal Federal fez o que, Éden? Ele pode legislar? Não. O Supremo Tribunal não pode legislar, ele não pode criar a lei do caso concreto, ele não pode legislar, ele não pode criar a lei do caso concreto. Então, já que ele não pode legislar, ele fez o quê? Ele criou outras condições. O Supremo, que não pode legislar, determinou que aplicassem aos servidores públicos a lei de greve da iniciativa privada. A lei 7783/89 determinou que fossem aplicados aos servidores públicos a lei de greve da iniciativa privada 7783/89 no que couber, naquilo que coubesse, enquanto não fosse efetivamente editada a lei. Naquilo que coubesse, enquanto não fosse efetivamente editada aquela lei. Naquilo que coubesse, então, hoje vai valendo aí essa possibilidade. Então, hoje, servidores públicos podem, professor, ou não podem exercer o direito de greve que tem amparo, que tem previsão constitucional. Os servidores públicos, eles podem exercer o direito de greve. Claro, desde que não seja aquela greve proibida pela Constituição, como a dos policiais, por exemplo. A greve da PM é proibida pela Constituição, serviços públicos essenciais, etc. Mas aqueles serviços públicos que podem exercer o direito de greve porque não possuem proibição, não possuem vedação constitucional, aqueles serviços públicos que podem exercer o direito de greve, porque os servidores que podem porque não possuem vedação constitucional, eles incidem em violação ao princípio da continuidade. Na tela, olha lá, a resposta é não. Então aqui eu estou trazendo exceções à continuidade. A continuidade significa que o serviço ele tem que ser prestado de maneira contínua, de maneira ininterrupta. Mas depois dos 90 dias, à luz do artigo 78, inciso 15, depois dos 90 dias, à luz do 78, inciso 15, nós podemos sim aplicar a teoria da exceptio non ad implet contractus, a teoria da exceção do contrato não cumprido. Em relação também a outra exceção ao princípio da continuidade, nós temos o direito de greve dos servidores públicos. Mas na própria lei nós também temos exceções à continuidade, Éden? Temos, no artigo 6º, parágrafo 3º. Na própria lei do serviço público nós temos exceções à continuidade, com certeza. A gente vai ver que se o usuário ele não paga pelo serviço, imagine o serviço de fornecimento de energia elétrica. Em face do inadimplemento, inadimplência do usuário, o serviço pode ser interrompido, Éden? Claro, porque senão aquele que paga vai bancar daquele que não paga. O serviço prestado para aquele que não paga, e não tem lógica, não tem sentido, porque senão ninguém pagaria, e aí o serviço ia quebrar e ninguém ia ter o serviço, nem quem paga e nem quem não paga, nem ninguém. Então, claro que em face da inadimplência, o serviço pode ser interrompido, vírgula, desde que haja prévio aviso. Da mesma forma, para serviços técnicos nas instalações, também mediante prévio aviso, parágrafo 3º vai dizer que ele também pode ser interrompido. Então eu preciso de prévio aviso para interromper quando há inadimplência, eu preciso de prévio aviso para interromper quando há o quê, professor? Não só quando há inadimplência, como também quando há serviços técnicos nas instalações. Agora, em relação a situações emergenciais, o que nós temos, professor? Para situações emergenciais, aí eu não preciso nem do prévio aviso. É mais uma hipótese de exceção à continuidade. É uma exceção à continuidade porque eu posso interromper a prestação, fornecimento de serviço, mas eu não vou violar este princípio, beleza? Então perceba, professor, você afastou a continuidade em todos os casos. Todos não. Eu só trouxe as exceções à continuidade.
Mas é claro que fora estas exceções, os serviços devem ser prestados de maneira contínua e ininterrupta. A gente para aqui, olha lá, no primeiro princípio, na tela, a gente para aqui em continuidade, apresentei as exceções à continuidade, mas eu volto para ler esse dispositivo com vocês para que a gente possa passar para os demais princípios e concluir este tema serviços públicos. Ok? Um beijo no coração de todos, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.